Hoje é quarta-feira, é dia do quadro A Voz do Consumidor com o advogado do direito do consumidor, André Cunha. Bom dia, doutor André, como é que tá? Tudo certinho? Bom dia, Jorge, bom dia, caros ouvintes da Rádio Itaberá, tudo bem com vocês? Tudo certinho, por aqui com a gente tudo certinho. Agora, para quem comprou passagem da 1, 2, 3 milhas, pacotes promocionais, deve ter ficado com o cabelo em pé quando viu a notícia que a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. A pergunta é, e agora, doutor André? Olha que rimou até. Jorge, nós falamos na quarta-feira passada, inclusive, sobre esse assunto. Era previsto, claro que quando ela já suspendeu as viagens, aí, as emissões de passagem de bilhetes para quem iria viajar de setembro até dezembro, dizendo que só ano que vem viria o voucher para que ela pudesse utilizar dentro da própria empresa, era previsto que seria uma recuperação judicial. Ainda que foi uma recuperação judicial esse pedido, né? E não uma falência direto, pelo fato de que o consumidor vai agora ter que esperar como a justiça vai se comportar com esse pedido e o que vai ser feito. Quem vai ser esse administrador? Da que forma vão administrar isso para que os nossos consumidores não ficam aí a perder esse valor? Porque hoje é um voucher, amanhã não se sabe se vai ser utilizado esse voucher. E pelo jeito tá difícil, né? Doutor, uma boa oportunidade para a gente explicar para a nossa audiência o que é uma recuperação judicial, o que é falência, quais são as diferenças. Jorge, toda vez que a empresa entra em falência, ela diz que ela não tem mais condição nenhuma, ela não tem mais respiro, para o nosso consumidor entender e ser rápido, né? Agora, ela pediu a recuperação judicial, não é mais ela que vai administrar essa empresa. Então, hoje, os proprietários da 1, 2, 3 milhas, sócio, enfim, quem faz parte desse grupo, ele não vai mais administrar após a recuperação. Quem administra é a justiça, nomeia um administrador, e aí vamos falar com mais capacidade administrativa e vai dar preferência, claro. Vai dar preferência ao que tem, porque vai ter empregados, vai ter funcionários, vai ter quais são os bilhetes que vão ser emitidos primeiro, quem vai ter direito primeiro, quem não vai ter direito, isso tudo é o administrador que vai analisar. Então, ainda tem esse respiro do consumidor em esperar que essa recuperação traga para ele pelo menos o retorno do que ele investiu. Pelo menos o retorno. O tamanho do rombo, tu sabe? 2,3 bilhões de reais. Lembra que nós falamos na semana passada, o consumidor que estava ligado, que nós falamos que é algo que poderia dar certo? Né? Inclusive, na nossa página na Itaberá, Jorge, com esta entrevista que nós fizemos na semana passada, houve uma manifestação, inclusive, de um advogado que ele falou que as nossas palavras referente ao reembolso estavam incorretas. Né? Eles diziam que é empresa que corre risco como qualquer outra empresa, mas o consumidor não pode correr risco. O consumidor pagou, ele tem que receber. Simples. Né? Não há legislação que faça com que o consumidor vai ter risco. Ele não está investindo, né, em algo privado dele, ou ele é o proprietário, ou ele é o sócio, ou acionista. Ele está comprando. Jorge, todas as vezes que nós compramos um produto, um serviço, nós somos consumidores e nós temos o direito de receber de volta. Então ele não está arriscando. O consumidor não está arriscando. Quem arrisca é que vai montar uma empresa, que você vai jogar numa loteria. Agora, comprar um produto, eu comprei a passagem para viajar, eu não estou arriscando. Eu estou planejando. É diferente a palavra. Né? E aí, com a recuperação judicial, pode haver ainda uma luz no fim do túnel. Pode haver. Mas se realmente a administração dessa empresa conseguir, quem for nomeado o administrador, conseguir reverter essa situação. Mas olha o que tu dissesse. O tamanho do rombo que nós temos. Não é algo fácil. Não, 2,3 bilhões. E onde que foi parar esse dinheiro, Jorge? Aí é que tá. Em nota, doutor, a empresa afirmou que o pedido de recuperação judicial tem o objetivo
de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. A verdade é que está todo mundo de cabelo em pé. Nos últimos 7 anos, para se ter uma ideia, 15 milhões de clientes embarcaram para destinos nacionais e internacionais. Olha o movimento que tinha essa empresa, né? Então, e o impacto que ela causa. E nós podemos pensar se houve 15 milhões de consumidores que sim foram contribuídos com... Lembrando, ele comprou a passagem, ele não ganhou. Nós não estamos falando grátis aqui, nós estamos falando de compra, consumidor. Né? Então, se houve, nós podemos analisar que no mínimo o dobro disso movimentou a empresa. Né? No mínimo. E deve a empresa ter na carteira no mínimo o dobro também. Ou deveria. Onde que está isso? De que forma foi? É má administração? O consumidor pagou. Tanto é que nós temos nas redes sociais, nós temos nas demandas de proteção do órgão do direito do consumidor, no judiciário, muitos consumidores entrando com a ação. Então ele pagou, por isso que ele está pleiteando o direito dele. E onde que está? Por que não foi, de certa forma, administrada corretamente? Essa é a pergunta que o consumidor faz quando ele procura um órgão de direito do consumidor. Eu paguei, é o meu dinheiro. E cadê o meu dinheiro? É verdade. E doutor, o certo é quem tem pacote suspenso ingressar na justiça para garantir os direitos dele? Ou aguardar? Agora, com recuperação judicial, muitas das vezes vai ter uma nomeação, dependendo que é o administrador, vai ter um critério para quem vai se pagar primeiro, fornecedores, trabalhadores, e a gente sabe que trabalhadores, por lei, ele tem a preferência. Exato. Então, aí tem fornecedores, porque para eu poder emitir um bilhete para o X, o meu fornecedor tem que querer executar aquele serviço. Então eu vou ter que pagar o fornecedor também. Quem sabe, na esperança, o consumidor pode não ser o último, mas ele vai ser o último. É o que mais acontece. O consumidor vai ser o último a receber, se receber. Então o certo é ingressar na justiça. Ingressa judicialmente. Para garantir o direito. E aguarda. Isso. Se receber o que ele investiu, ele vai estar... Jorge, não deveria... Um advogado, não deveria a mídia estar dizendo isso, mas se ele receber o que ele investiu, ele já está no lucro. Porque deveria, no mínimo, um dano moral, deveria, no mínimo, uma correção para ele, mas se ele receber o que ele investiu, ele já está no lucro. Olha só, né? Que coisa, né? A pessoa vai lá tentar realizar um sonho e acaba passando por todas essas dificuldades, né? E temos muitos consumidores que realmente a palavra exata era sonho. Meu sonho de viajar... Se foram 15 milhões em 7 anos, quantos milhares não estão aí agora aguardando por pacotes suspensos, né? E o pior é que não vão nem conseguir realizar o sonho porque não vão ter aquele dinheiro, né? Nós temos aqueles que ainda, Jorge, compraram passagens aéreas, se programaram, aí vão tirar férias no período, pagaram pacotes lá fora, pacotes de passeio. Mas que o prejuízo ainda é maior. Que podem perder, porque vão ter que cancelar. Eles não compraram com a empresa, eles compraram com uma terceirizada. Então, automaticamente, quebra-se o contrato lá no outro lado também, vão perder mais dinheiro. Nós não estamos falando só a passagem, nós estamos falando da vida financeira daquele consumidor. Por falar nisso, as relações de consumo têm direitos básicos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar de alguns dos que mais fazem a diferença, doutor? Vamos, Jorge. Muitos consumidores não têm o conhecimento, né, de que o próprio Código do Consumidor ele traz esse direito básico do consumidor, né? E esse assunto é um assunto... É um pouco maçante nós falarmos ao nosso consumidor, mas é algo que ele precisa ter muito, né, conhecimento para que ele possa aí garantir os direitos deles, né? Como direito à vida, à saúde, né? Direito à segurança. Isso tudo é o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor muitas vezes, Jorge, nem sabe disso, né, que ele tem esse direito, né? O direito à educação, à informação, à liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolha é o que mais nós vimos. Eu entro numa loja, o vendedor já começa a vir atrás de mim perguntando: você quer isso, você quer levar esse produto, você quer levar aquele? Por que a liberdade de escolha? Nós temos um exemplo muito grande. O preço na vitrine. Eu tenho a escolha como consumidor de entrar na loja e querer comprar aquele produto pelo aquele preço.
porque ele já está exposto na vitrine. Por isso que os PROCONs, eles fazem tanta fiscalização referente ao preço na vitrine. Eu, consumidor, não preciso entrar na loja e perguntar qual é o preço. O preço tem que estar exposto ali para mim. Para que também, Jorge, a loja não vende para o Jorge, que ele sabe que tem um poder aquisitivo maior, para um preço X. O André, que tem um poder aquisitivo menor, vende por outro preço. Ela vende como ela quiser. Não, tem que ser aquele preço. Tanto para o Jorge quanto o André são iguais, têm os mesmos direitos, o código garante isso, então automaticamente o preço tem que estar visível. E não precisar ficar, né, perguntando para o vendedor, qual é esse preço? De certa forma, o vendedor faz da forma, o comércio faz da forma que ele quer. Né? Não pode, tem que ter o preço. Isso é liberdade de escolha. Eu tenho a liberdade de entrar na loja porque eu vi o preço, já está tudo ali, todas as informações cabíveis, o que eu preciso, esclarecidas, está ali e eu entro se eu quiser na loja. Isso é muito importante o consumidor saber. Essa liberdade de escolha é dele. Né? O consumidor que está nos escutando é dele. Ele que vai exigir comprar ou não. E isso tudo também nos empréstimos. Quando você vai fazer um empréstimo, eles só vão fazer um empréstimo se você contratar um seguro. Venda casada. A liberdade de escolha é dele. Se vai querer o seguro ou não vai, de certa forma. Mas tu é enrolado, hein? Quer ver se vai fazer um financiamento, né? Já sei o que tu vais completar da minha fala. Cada vez que nós vamos pedir o empréstimo, se nós não conseguimos, se nós não adquirimos o seguro, eles não vão emprestar. Não vão emprestar. E isso ocorre muito, principalmente que eles conseguem enrolar as pessoas mais idosas. Isso. Né? Principalmente, né? As pessoas idosas saem com seguro até, pode imaginar de tudo, né? Que tu possa imaginar. Mas só para lembrar também, né, que esse pessoal tem metas, né, doutor? Mas não cabe ao consumidor atingir a meta dele, né? Pois é, mas a meta vem em cima do consumidor. Então, e aí por isso que o código entra, para proteger, né? Nós temos a legislação para proteger, né, o consumidor, né, de certa forma. Aí a prevenção, reparação e, principalmente, Jorge, é algo muito necessário a todos nós, né? O direito ao serviço público adequado. O próprio código deixa muito claro isso lá no seu artigo 6º. O direito ao serviço público adequado. Então, o consumidor tem todos esses direitos. Muitas vezes ele acha que não. E muitas vezes, Jorge, o consumidor faz o pagamento, não tem a qualidade do serviço, do produto, e ele acha que não, está tudo bem, porque porque é poder público, a gente escuta. Não, o poder público ele tem que sim oferecer um serviço de qualidade ao contribuinte, porque nesse momento ele não é só contribuinte de pagador de impostos, ele também está pagando, então ele é consumidor. É muito importante. Ele é duas vezes, ele tem direito duas vezes, uma de como contribuinte, outra como consumidor. Claro que ele vai exigir dentro do que é possível. O poder público tem suas leis, né? Tem lei municipal, lei federal, ele tem que obedecer, mas o consumidor tem aí os seus direitos, então, garantido lá no seu artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que conhecer melhor esse código, né? Por isso é importante a gente fazer esses destaques, né, doutor? Isso mesmo, Jorge. Tanto é importante o consumidor estar ciente de como é o Código de Defesa do Consumidor, para que ele serve, quais são os meus direitos, qual é a proteção dele para o consumidor, que a própria legislação, não o Código de Defesa do Consumidor, mas a legislação, uma lei esparsa, que diz que tem que ter o Código do Consumidor à vista do consumidor quando ele entra no estabelecimento. Isso, mas tem? Tem que ter, temos lei e tem. Em Blumenau, até então, tem. Por quê? Porque o PROCON em Blumenau bate muito nessa tecla. Né? Tanto eu, quando era diretor, o meu antecessor, e as pessoas e os novos diretores que estão entrando também vão ter que obedecer, porque é algo. Claro que nós não podemos exigir, eu brincava com um comerciante, Jorge, quando eu ia fazer essa fiscalização, os meus fiscais, que não precisa ter ele impresso, né, de certa forma. A lei diz que tem que ser impresso o Código de Defesa do Consumidor. E o lojista, muitas vezes, o comerciante, ele acha que tem que ser aquele código bonitinho, que aí tem os golpistas, que há algum tempo atrás vendiam por aí na cidade Código de Defesa do Consumidor, que pegava no Estado ou da própria Assembleia, vendia dizendo que ele era obrigado a ter, senão ia levar uma multa milionária do PROCON. Né?
Jorge, o código tem que ter ali. Vira golpe, né? Mas ele não precisa ser aquele código. Você, comerciante que está me escutando, não precisa ser aquele código bonitinho. Você pode imprimir ele na internet, colocar ele ali, rasga na metade, corta na metade, imprime numa folha 2 páginas, corta na metade e grampeia. E esse é o código também. Muitas perguntam, doutor, mas tem que ser o livrinho com capa bonita. Não, desde que seja o código. Tá ali o código. As informações têm que estar ali. Visíveis. E né? outra... Claro que a própria lei não diz isso, Jorge, mas nós estamos na tecnologia. Então, se eu tenho um tablet, se eu tenho um celular ali que eu posso mostrar, o comerciante não tem um código, mas o consumidor, eu quero o Código de Defesa do Consumidor. Ele pode abrir o celular dele, próprio proprietário, o lojista, abre e dá o código para ele ler o código, não tem problema. Olha, isso é evolução e você tem que ter esse entendimento. Né? Não só como consumidor, mas também como está no outro lado. O protetor, o órgão de defesa do consumidor também tem que facilitar a vida de todo mundo. Hoje, impresso, você vai comprar um caderno, vai ficar ali, e às vezes o consumidor ele já tem no celular. Então, basta você oferecer para ele uma alternativa. O código ele tem que saber que está ali à disposição para ele, mas da forma que o código está, não diz a lei. Não precisa ser impressa bonitinha, com capa, com pago tanto pelaquela livraria que está vendendo ou aquela, né, de certa forma, aquela editora. Porque isso a gente sabe que também é lucro. Imagina, uma loja que acabou de abrir, né, acabou de ser inaugurada, pequena, metros quadrados pequeno, ela não tem o Código de Defesa do Consumidor em mãos, impresso ali, aí vai o PROCON, dá uma multa de R$8.000 para a loja, pronto, você fechou a loja. Né, porque a loja acabou de abrir, pequena, né, uma sonhadora de moda decide abrir uma loja de roupa, né, ou de, sei lá, de qualquer outra coisa, ele vai lá, abre a loja, de repente... Chega o órgão fiscalizador, você não tem um código impresso aqui? Multa para você. Não, se você tem no celular, se você consegue imprimir na internet, não precisa ser aquele código, não especifica que tem que ser código marca. É um código de defesa, tem que ser a lei que tem que estar ali disponível para o consumidor. A informação disponível para quem precisa, essa que é a Isso regra. Mesmo. E esse né? entendimento dos órgãos é muito importante, porque o órgão não está para defender o comerciante. Ele está para garantir, Jorge, o direito do consumidor. E automaticamente fazer com que o comércio também lucre, porque nós sabemos que o comércio está vendendo para lucrar. É óbvio, né? Doutor, tem uma questão que eu não sei se está no código, que é a troca de mercadoria. Final do ano isso é muito comum, porque a gente dá presente Natal, amigo secreto, aquela coisa toda. Na maioria das vezes é vestuário, um sapato, alguma coisa. Às vezes errou no tamanho, errou na cor, errou em alguma coisa. E vem essa questão da obrigatoriedade, né? Aqui já é cultural, né? As lojas todas, pelo menos todas que eu conheço, fazem essa troca. Mas é obrigação do lojista? Jorge, muitas vezes até uma confusão do consumidor, né, no entendimento, e principalmente quando ele ouve. Geralmente ele diz, eu ouvi na rádio, eu ouvi, o meu vizinho disse. Por isso que o código é muito importante, ele saber que tem acesso ao código. O que ocorre, Jorge? Comprei um produto. Né, nós temos aí, vamos falar também do arrependimento. Né? Mas eu comprei um produto, eu fui na loja física, vi o produto no Dia dos Pais, comprei para o meu pai que mora na outra cidade. Então pensa bem, eu não vou dar o presente para o meu pai na hora que eu estou comprando. Eu vou dar só no Dia dos Pais. Chegou, meu pai não gostou da cor. De forma simples, comprei o produto, comprei um sapato, levei para o meu pai e meu pai não gostou da cor. Ou não serviu. Automaticamente eu não tenho a lei, base de lei. Pois é, não tenho o direito de trocar. É isso que eu estou falando. Eu não tenho esse direito. O que acontece? A gente compra presentes para outras pessoas que às vezes não se encaixam na lei. outra pessoa. Não tem, por quê? Porque o código não prevê dessa forma. O código prevê se apresentar um defeito, um vício, mas não a troca. A troca vai depender do estabelecimento. Claro que Blumenau... Já é cultural vou ser aqui, bem né, sincero que Blumenau é diferenciado de muitas cidades de Santa Catarina, até à frente do PROCON e aos contatos do outro PROCON, que nós temos até a cultura de troca. Tem, até porque tu está fidelizando o cliente, se o comerciante parar para analisar. Claro, não pode utilizar do produto. Eu comprei uma jaqueta, usei na balada, né, e de repente eu vou lá e devolvo a jaqueta. Né? Tem que estar intacto como você
comprou ele, principalmente com as etiquetas, tudo de forma correta como você adquiriu o produto. Blumenau, a gente consegue perceber que a maioria das lojas tem umas que inclusive colocam condições. Só pode trocar durante a semana, sábado, sexta, sábado não troca. Sim, por quê? Porque o movimento é maior sábado. Então você vai trocar durante a semana para não tumultuar. Ela pode colocar essa condição? Pode, porque ela não tem a obrigatoriedade de trocar. Lembrando, quando defeito, vício, aí sim o consumidor tem todo o direito dele, está lá expresso no Código de Defesa do Consumidor. Mas a troca voluntária não. Não tem essa troca voluntária. E de preferência, Jorge, quando você comprar um produto que você for dar de presente para alguém ou você não for utilizar ele na hora, você pergunta para a loja e pede para a loja, se não tem nada afixado na loja, em algum lugar, pede para a loja escrever atrás no cupom. Ou, né, nós temos uma loja aqui que ela carimba 2 dias úteis para troca, 30 dias para troca, o período. Por quê? Porque garante a você que você vai conseguir trocar aquele produto. Isso. Tá? É muito importante isso, o consumidor saber que essa negociação, muitas vezes, é só boca a boca. E aí aquele vendedor não está mais na loja. E ele disse que ele podia trocar. E entra um novo vendedor que tem a regra que não troca mais. E como é que fica? Como é que você vai provar? Então tenha isso em mente, sempre por escrito, para essa troca. Agora, nós vamos lá para o direito do arrependimento, que eu comprei o mesmo sapato para rodar no Dia dos Pais via internet. Pois é, tem essa diferença que a gente tem que entender, né? Na loja física, eu pude constatar. Isto. Na internet, não. Eu só tinha imagens. Então você... eu tenho esses 7 dias, né? O Código de Defesa do Consumidor, 7 dias. E é mais importante ainda, após o recebimento. Levou 30 dias para chegar na minha casa... Tu ainda tem 7 dias de garantia. O consumidor se confunde muito. Ele acha que é 7 dias após que ele comprou. Então, a mercadoria vai demorar 60 dias para chegar e ele acha que nesses 7 dias ele tinha que ter... Mas como é que tu vai cancelar uma coisa que nem chegou para você ainda? O consumidor faz essa confusão. E é muito bom a gente deixar claro isso ao consumidor, que é após o recebimento dele. Né? E, Jorge... Nós entramos num pequeno adendo aí referente quando é entregue para você os eletrodomésticos, celular, televisão, essas coisas. Sim. Também. Quando você recebe, você tem o direito a 7 dias de arrependimento. Isso. A transportadora deixou na sua casa. Abra o produto, mesmo que você não vai utilizar. Abra o produto. Vou dar de presente uma televisão para minha mãe. Abra o produto, confere ele. Porque se passou-se os 7 dias e ele está quebrado lá dentro, pode-se deduzir que você quebrou o produto. Isso. E aí não vai ter a troca. E de preferência, enquanto a transportadora está ali, se tiver, mas não recebe, eles já ou levam não de recebe, volta. Devolve. Ou se você recebeu e ainda assim quer aquele produto, você escreve ali no canhotinho da nota fiscal da transportadora dizendo que houve aquela avaria. Né? Ou às vezes você recebe um produto que ele vai vir desmontado, uma das peças vieram quebrada, você anota, você vai ficar com o produto, mas você anota ali para que a empresa possa, né, de certa forma ressarcir ou mandar outro produto, enfim. Mas essa base de troca, o consumidor faz muita confusão. Loja física, comprei, vi, quis, levei, não tenho direito à troca, só se apresentar defeito lá no Código de Defesa do Consumidor. Internet tem o direito de arrependimento. Mas lembrando, chegou o produto, sempre abra o produto. Confira. Confira ele. Até porque, às vezes, você vai chegar o produto, vai ter dentro da caixa, e nós temos relatos de vários consumidores que receberam tijolo no lugar do celular, caixa vazia. Né? Então, abra esse produto, porque fica muito mais difícil depois de você provar. Tá certo. Dr. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, com a voz do consumidor. Obrigado pela participação. Quarta-feira que vem tem mais. E se você tem alguma dúvida, mande aqui para a gente através do nosso WhatsApp, que nós vamos passar ao Dr. André, que vai estar respondendo para você aqui no nosso quadro. Excelente, Jorge. Todos que tiverem também dúvidas referente ao direito do consumidor sabem que tem um órgão de defesa do consumidor na cidade, nós temos o PROCON bem atuante que pode ir lá, pode tirar todas as suas dúvidas. Mas o meu WhatsApp fica e da rádio fica aí à disposição para quem quiser tirar uma dúvida muito mais rápido, ou às vezes não consegue, né, contato com o órgão, nós estamos à disposição. Um grande abraço e uma ótima quarta-feira. Boa semana para o senhor também, doutor André. O WhatsApp aqui da Itaberá, 332
3322 1660. 3322 1660.